Olá, esse vídeo é apenas para quem está procurando uma boa escola para o seu filho, sua filha. Então, se você é responsável, pai ou mãe de uma criança ou de um jovem adolescente e está buscando escola para o ano letivo de 2025, fica nesse vídeo que eu vou falar um pouco aqui sobre os melhores critérios de qualidade para você escolher uma boa escola para a sua criança, para o seu adolescente, nesse exercício de 2025. Meu nome é Ana Moraes, eu sou professora, sou consultora na área de educação, trabalho na área de educação há mais de 28 anos, tenho vários livros escritos e trabalhos publicados na área de educação, e aqui no meu canal eu compartilho conteúdos de qualidade científicos sobre educação, trabalho e desenvolvimento e bem-estar. Então vamos lá. Você está procurando uma escola para o seu filho e você precisa primeiro saber em que nível a sua criança vai entrar na escola. Sabendo que, por lei no Brasil, é obrigatório toda criança de mais de 4 anos estar matriculada regularmente numa escola autorizada a funcionar no Brasil. Então, vamos lá. Se o seu filho não tem 4 anos, seu filho vai entrar ali no primeiro segmento, que a gente chama de creche ou escola da educação infantil para criança. Então, o que acontece? Nesse nível, as escolas dividem ali por grupos, né? Grupo 1 e 2, grupo 3 e 4, e é por grupo que elas organizam ali todas as atividades, né? Da ação pedagógica, né? Nesse segmento, a principal preocupação da família deve ser cuidados e segurança e estimulação. Por quê? Porque ali até os 4, 5 anos a criança precisa muito de apoio e de cuidados, né? Ela precisa estar num ambiente seguro e ao mesmo tempo também precisa ser estimulada. Não dá para deixar a criança no bercinho o dia todo sem nenhuma atividade, né? A criança precisa desenvolver-se fisicamente e também mentalmente. É uma época de pico de desenvolvimento ali, né? Onde a criança deixa de ser um bebê muito pequeno, né? Recém-nascido. Muitas famílias já colocam seu filho na creche ali com 1 ano de idade, 8 meses, 10 meses, às vezes até antes, né? E nesse momento é o momento que a criança precisa muito de cuidados, de qualidade e também de estimulação para favorecer o desenvolvimento dela. Então, o que é que uma família, um responsável por uma criança pequena, um bebê muito pequeno, precisa observar numa escola para ver se é uma escola que tem ali qualidade para ofertar para o seu filho? Primeiro lugar, a segurança da escola, da creche, né? A segurança precisa ser uma escola muito segura, precisa ser uma escola que é preparada para trabalhar com bebês, né? Bebês que andam o tempo todo, crianças que mexem em tudo, crianças que estão o tempo inteiro em movimento. Então, a segurança é o principal critério que as famílias observam nesse momento ali, né, da entrada da criança na vida social, na escola, na vida social escolar. Então, você precisa chegar na escola, visitar a escola, ver se a escola é segura. Segura no sentido de ela é preparada para trabalhar com bebês. Ela não oferece riscos físicos, nem riscos biológicos. Ela está toda organizada no sentido de receber um número grande de crianças muito pequenas. Então, observe esse critério de segurança. O segundo critério de qualidade muito importante ali para creche e educação infantil é a quantidade e qualidade dos profissionais por turma. Então, você vai ter uma turma, aí depende, né? Cada escola tem sua organização, cada creche tem sua organização, mas é preciso que tenha, além de um professor daquela turma, tenha vários assistentes, tenham vários cuidadores ali para prover os cuidados com os bebês, né? Não é só largar no bercinho e deixar lá a criança dormindo o tempo inteiro, não. Tem que ter todo um cuidado ali com pessoas que possam trabalhar o cuidado e a estimulação daquela turma, daquela classe, né, de crianças pequenas, para que a criança consiga ter um ambiente que favorece o seu desenvolvimento. A motricidade, a linguagem, a atenção, o reconhecimento de leitura de mundo, porque o bebê, a partir dos 3 meses, ele já consegue reconhecer, inclusive, isso são estudos científicos, tá? Um bebê de mais de 3 meses, ele já consegue, inclusive, reconhecer e ter noção de quantidades, né? Ele começa ali uma fase muito importante da aquisição da linguagem, né, até ele ter condições de escutar comandos, reconhecer a voz de pessoas amigáveis, né, dos cuidadores, e é importante que a família observe, né, quantas pessoas por bebê tem naquela creche, para que ela seja bem cuidada, né? A criança precisa de banho, precisa de cuidado, precisa de atenção, afeto
e segurança. Então, tudo isso precisa ser garantido ali por aquela creche. Então, para a creche, observe, antes de mais nada, esses 2 critérios. Outros 2 critérios importantes é a questão da alimentação, como são os cuidados de alimentação, higiene e saúde da criança ao longo do dia na creche. Peça para ver a rotina, peça para ver a agenda, peça para observar uma sala por alguns minutos para poder ver, você ver um pouco como funciona, peça para ver a área do banho, as caminhas onde a criança descansa. Isso é muito importante para que a criança não saia da creche estressada, porque muitos pais pegam a criança na creche, a criança está mais estressada do que quando o pai deixou. Por quê? Porque esses cuidados não foram suficientes ali ao longo do dia. Então, observe isso também, né? A alimentação é muito importante. Como é feita a alimentação? A família leva de casa? É produzida no local? Se é produzida no local, tem uma nutricionista? Se é produzida no local, a cozinha tem ali assegurados os princípios, né, de segurança alimentar, armazenamento, saída do lixo, refrigeração, produção diária, peça para ver um cardápio, tudo isso é importante. Então, você vai ver ali. Então, os critérios são, resumindo aqui para você da creche, que são os primeiros anos ali da criança na escola, né? Você vai ver a infraestrutura de segurança, você vai ver a quantidade e a formação dos professores que devem ser pedagogos, né, para trabalhar ali na educação infantil e na creche. Você vai ver a questão de estimulação da criança, né, de trabalho pedagógico realmente, e como é que os cuidados são providos ao longo do dia, né, para aquela criança, banho, alimentação, sono, etc. E tem um quarto critério de qualidade, que eu também acho muito importante, que é a qualidade do trabalho pedagógico, a estimulação com essas crianças. Elas precisam de muito estímulo, mas também precisam de tempo livre ao longo do dia na creche. Não pode ser um dia cheio de trabalho pedagógico. Tem que ter o tempo da soneca, tem que ter o soninho da tarde, tem que ter o descanso, tem a brincadeira livre, mas também tem o trabalho dirigido pedagógico que é feito com essas crianças. As brincadeiras, as cantigas, a movimentação livre, os brinquedos em sala de aula, se são de qualidade, se estão ao alcance da criança para que ela possa brincar e se divertir ali nesse tempo. Bom, esses são os 4 critérios que você deve observar na creche. Se você é da creche, fica até aqui, deixa um like no vídeo, compartilha com outras mães ali, pais no grupo de WhatsApp. Mas se você vai matricular o seu filho no Fundamental 1, anos iniciais, os critérios já são outros. E agora eu vou falar aqui resumidamente dos principais critérios para você matricular seu filho numa escola de qualidade, no ensino fundamental 1 e 2, comumente chamado de anos iniciais e anos finais. São 2 fases muito distintas, né? Os anos finais ali a criança vai do 1º ao 5º ano, e no Fundo 2 a criança vai do 6º ao 9º. São fases absolutamente distintas em termos pedagógicos, em termos de desenvolvimento biopsicossocial, motricidade, fala, aquisição da linguagem, repertório, tudo. São 2 fases diferentes, mas elas constituem um só nível da educação básica. E eu vou resumir aqui para vocês os principais critérios de qualidade para matricular seu filho numa escola boa em 2025, a partir desses critérios. Bom, a primeira coisa que você deve observar é o currículo da escola. Ele deve estar organizado por competências. Peça para ver o currículo da escola, pergunte como funciona, quais são as matérias, disciplina. Antigamente, né, a gente falava matéria e disciplina, hoje não se usa mais esse nome, a gente está falando ali de componentes curriculares, né? Então, o currículo, ele mostra ali qual que é a profundidade em termos de desenvolvimento do cognitivo da criança. Mas nessa fase, a escola não deve desenvolver somente o cognitivo, o currículo também deve contemplar educação física, corpo e movimento. A escola é obrigada a oferecer ensino religioso, mas é eletivo para a criança, ou seja, a escola é obrigada a oferecer, mas um aluno frequenta se quiser, se for opção da família. Ela também deve contemplar no seu currículo arte e cultura, que é muito importante também nessa fase de desenvolvimento da criança, tanto para a Fundo 1 como para a Fundo 2. E, claro, tem escolas que têm no seu currículo inglês e outras linguagens que podem ser contempladas ali no currículo. Então, o currículo é o primeiro elemento e ele deve estar organizado por competência. Um segundo ponto importante de qualidade é o acompanhamento pedagógico e, no caso, às vezes, o monitoramento. No caso do acompanhamento pedagógico, eu quero entender o que é que essa criança sabe, qual é o modelo de avaliação, como é a devolutiva para os pais, que conteúdos os pais têm acesso para verificar o nível de aprendizagem dos seus filhos e fortalecer esse nível de aprendizagem em casa. Então, o segundo critério é o acompanhamento pedagógico, que é muito importante.
né? Outra coisa bacana também de você observar na escola, que é um terceiro critério de qualidade para Fundi 1 e 2, que eu sempre comento e recomendo, é se a escola tem apoio psicopedagógico ou um psicólogo educacional. Não é um psicólogo qualquer, é uma pessoa especializada na atuação e intervenção dentro de uma escola, no campo educativo. Então, observe se a escola também oferece esse serviço, porque esse é mais um critério de qualidade que precisa ser observado. Outro critério, obviamente, é a infraestrutura física da escola, né? Observe, visite a escola, verifique se a escola tem classes limpas, amplas, bem iluminadas, bem ventiladas, se a escola tem biblioteca, se ela tem laboratório, ou se as crianças recebem um computador individual ou tablet. Verifique a parte de vida ao ar livre da escola, se tem um bosque, se tem um pequeno jardim, se tem uma área de brincadeiras, um parque onde as crianças brincam, obviamente assistidas, né, pelo professor e pelo assistente de turma. As crianças jamais podem ficar sozinhas na escola. Então, observe a infraestrutura da escola. Veja se tem outros espaços pedagógicos também, como laboratório de ciências, teatro, anfiteatro. As quadras são muito importantes também nessa fase, porque a criança ainda está em fase de desenvolvimento psicomotor, principalmente no Fundi 1, e é um equipamento obrigatório e necessário também as quadras de esportes ou quadra de uso, né, para atividades esportivas, né? Então, a infraestrutura é um critério importantíssimo também. E, por último, para o Fundi 1 e 2, eu destaco aqui a questão da formação e dos professores. Conheça os professores dessa escola que você está interessado. São professores formados? São formados aonde? Qual é o grau de habilitação deles? Eles têm só pedagogia ou têm outras especializações? O professor de matemática é especialista ou é o mesmo pedagogo do Fundi 1 ali que dá aula também? Na verdade, ele pode ser um professor regente, tá? Não é proibido, não. Mas tem escolas que optam por ter um professor regente e um professor especialista em matemática para dar aula, né? Tem inglês, o professor é habilitado para trabalhar com outra língua, é um profissional de letras habilitado, né? Tem um profissional habilitado também para a área de educação física e corpo e movimento. Como é que a escola organiza isso? Então, verifique se os professores são bem formados e provavelmente eles, se são bem formados, também devem ser bem remunerados, porque a pior coisa que tem para uma criança, principalmente ali no Fundi 1, é a troca de professor ao longo do ano. A criança fica muito desconfortável, às vezes não quer mais ir para a escola, porque se rompe essa ligação que tinha com o professor, né? Então é muito ruim quando a escola troca muito de professor ao longo do ano. Então é um critério, na verdade, o principal, né? Critério a ser observado, principalmente no Fundi 1, que é um professor regente e outros professores colaboradores ali, especialistas das matérias. Então, converse com a escola sobre os professores para entender um pouco. O professor, na verdade, é o principal critério de qualidade das melhores escolas hoje no Brasil. Eu cito aqui como referência os estudos da professora Bernadette Gatti, que ela fala, né, que o efeito professor é onde apresenta o maior nível e impacto na aprendizagem. Então, nós estamos falando do cognitivo, mas é claro, para você dizer que uma escola é boa para Fundi 1 e 2, você não leva em conta só o desenvolvimento cognitivo. Você leva em conta o desenvolvimento biopsicossocial, as várias áreas de desenvolvimento daquela criança, daquele jovem, para poder dizer que a escola é boa. Então, observe também esses fatores ali no Fundi 1 e no Fundi 2 para ver se a escola realmente está alinhada com a expectativa da família. Finalmente, aqui eu vou falar o que é uma boa escola para o ensino médio. Essa é a última etapa, o último segmento da educação básica, é onde a criança se prepara para ingressar no ensino superior e no mundo do trabalho. Então, essa etapa tem essa configuração e esse objetivo, preparar o jovem, o adolescente para o ensino superior e para o ingresso no mundo laboral, por várias ordens, né? Nesse momento, a família tem duas opções. Ela pode optar por um ensino médio propedêutico, que a gente chama, né? Que é o ensino médio tradicional, o antigo científico, né? Ou ela pode optar pelo ensino médio integrado, onde a criança o jovem faz o ensino médio integrado com o nível técnico. Então, são escolas técnicas, né? Modelo do Sistema S, aqui em São Paulo, na ETEC, por exemplo, onde a criança cursa ao mesmo tempo o curso técnico e o ensino médio.
E também tem outras modalidades de currículo, né? Currículos integrados, currículos internacionalizados. Nessa etapa existe uma grande variedade, aí isso depende muito de qual é a opção da família e também a questão financeira. Obviamente, se você vai optar pelo ensino médio público, busque uma escola de qualidade que, além desses critérios que eu comentei, para o Funde 1 e 2, ela reúne também alguns outros critérios de qualidade que eu vou resumir aqui para você. Primeiro é a carga horária, verifique se a escola tem uma carga horária robusta, se ela está dentro da lei, se ela está legalizada, mas a carga horária é importante, que é o tempo de escola e o que é que ela faz nessa escola, nesse tempo que ela fica lá. Então, a carga horária é um critério, prefira escolas que oferecem um pouco mais do que a carga horária mínima regular. Isso significa que a escola tem um currículo mais abrangente e tem mais oportunidades formativas. Não é tão simples assim, verifique com cuidado, se tiver dúvida, comente aqui que eu ajudo você a analisar esse aspecto da carga horária. O currículo, eu já falei, também deve estar organizado por competências e, no caso do ensino médio, ter ali as oportunidades formativas, né? Mas eu destaco também a abordagem inter ou transdisciplinar em relação ao currículo da escola de ensino médio. Isso é muito importante porque isso dá um nível de criticidade e de aprendizagem maior para o jovem, inclusive porque ele vai ingressar no ensino superior, e isso também é um critério importante de ser avaliado. A personalização do ensino no nível médio é muito importante, porque você personaliza ali os conteúdos, os materiais didáticos, e a criança tem a oportunidade de já começar um direcionamento a partir das suas afinidades, o que é que ela quer aprender. Então, pergunte se a escola tem personalização, verifique como é a personalização, porque às vezes a personalização é somente design, não é de conteúdo, não é de currículo, não tem profundidade. Então, verifique com calma se esse aspecto realmente é atendido, né, nessa sua análise de qualidade, nessa busca por uma escola. Finalmente, eu trago aqui mais 3 aspectos que devem ser observados no ensino médio, né? Se essa escola tem adesão a ofertar simulados, testes, exames de proficiência e de aprendizagem regulares para poder acompanhar e fazer a intervenção pedagógica, ajudando aquele adolescente que não chegou num nível razoável de aprendizagem a elevar o seu grau de aprendizagem. Então, esse é um critério importante também, né? É a metodologia de avaliação da escola, as opções metodológicas de avaliação que essa escola sustenta para ensino médio. Busque saber um pouco sobre isso também. Outro aspecto e critério importante de qualidade para uma escola do ensino médio é a área de tecnologia educacional. Não é só laboratório, gente. Tem computador, tem um computador para aluno, mas o que é que a escola faz com isso, né? Quais são os sistemas de educação que estão dentro desse hardware, né? Que sistemas ela usa, que aplicativos, que plataformas, como é que ela cuida dos alunos e oferece segurança no ambiente digital, também deve ser investigado. Como é que os pais acompanham essa dinâmica de aprendizagem gamificada ou tecnológica, ou seja lá qual for a linha que a escola utiliza no momento. Então, é um outro critério muito importante também. E, finalmente, trago 2 aspectos aqui, que é a questão da capacidade de produção e criação que a escola oferece ali, seja direcionado, por exemplo, para a produção textual e redação. Redação é crucial para o aluno no ensino médio. Verifique esse ponto com cuidado. Quem é o professor de redação? Como funciona? Quantas redações ele faz? Como é corrigida a produção textual? Como é orientado o aluno que tem dificuldade de produzir e de escrever? Como é que a escola finalmente se comporta nesse campo da produção textual e da criatividade? Isso pode ser um aspecto muito importante para o seu filho ou sua filha. E, por último, eu acho que é importante destacar, no caso do ensino médio, como é a relação, né, da escola com a família para orientação profissional, né? Como é que a escola conduz esse momento de transição? Muitas escolas, inclusive, começam a fazer esse trabalho de transição no 9º ano do Funde 2 e não só no ensino médio. Então, eles reúnem ali no mesmo coordenador o 9º ano do Funde 2 e a 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Então, converse com a escola para saber como é que ela trabalha essa relação família-escola, principalmente pensando ali, né, num jovem que está saindo para o mundo, porque isso é um aspecto muito importante também. Finalmente, queria comentar com vocês, assim, né, se você tem um filho que é PCD, que tem uma criança com deficiência, um jovem com deficiência, como é que a escola atende esse tipo de demanda. Não quero encerrar o vídeo sem falar sobre isso, porque é um aspecto muito importante, né? Crianças PCD são aquelas que estão tipificadas ali de acordo com o CID, né? O último CID brasileiro, que é
mundial, na verdade, né? A gente tem a tradução para o Brasil, mas é a criança que está reconhecidamente caracterizada como portadora, né? Eles nem gostam que use esse termo, nem eu, mas enfim, né? Como pessoa com deficiência, que é a sigla PCD. Então, verifique como é o acompanhamento, que tipo de suporte é dado, se tem o AEE, se tem um profissional especializado, se aceita acompanhante terapêutico, se tem profissionais especializados para trabalhar com o desenvolvimento e o suporte do seu filho a partir da especificidade da deficiência dele e se pode também trabalhar com as potencialidades da criança naquela escola. Então, esse é um caso muito importante que eu não queria finalizar o vídeo sem abordar. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois aqui no canal e disponibilizo. Bom, é um assunto muito amplo e denso para falar. Em 15 minutos o vídeo já vai com 20, porque realmente é difícil de resumir, né? Em um vídeo só, as demandas e diferenças ali para os 4 segmentos da educação básica, assim, com tanta rapidez, eu tentei resumir aqui critérios de qualidade para você encontrar uma boa escola para o seu filho. É claro que eu não estou tecendo aqui considerações a respeito de logística e o aspecto financeiro, porque eu acho que isso também deve ser ponderado. Às vezes você acha uma escola maravilhosa, mas ela é do outro lado da cidade. Funciona? Não. Não é sustentável a longo prazo. Às vezes a escola é maravilhosa, mas não cabe no orçamento da família. Não é sustentável a longo prazo. Né? Então precisa observar todas essas questões, porque elas também têm impacto ao longo do tempo. Geralmente, quando a gente coloca nosso filho numa escola, a gente quer que ele estude ali por todo o segmento. Às vezes a criança estuda na mesma escola toda a vida. Ela entra pequenininha e sai da escola no ensino médio. Então, observe se aquela escola é uma escola que realmente poderia ser esse lugar de acolhimento, de cuidado, de suporte, de afeto e de aprendizagem para o seu filho, não olhando apenas para o aspecto cognitivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, dê um apoio, assine o canal. Eu agradeço imensamente e espero que tenha sido útil para ajudar você a escolher uma boa escola. Se você tiver dúvidas, coloque aqui nos comentários. Eu geralmente costumo responder todas as dúvidas e eu fico muito grata se você assinar o canal e divulgar esse vídeo para quem interessar. Boa sorte, conte com a gente.